Então, hoje eu escrevi esse dia nos grupos da célula, esse dia nessa semana, né? Que nós deveríamos, em vez de bater mais palmas, fazer o quê? Aleluia! Glória, não estou proibindo, né? Não sou de proibição, não é? E às vezes eu percebo assim, e eu estava lendo, terminei a leitura do Novo Testamento, e quando eu li lá no Apocalipse, aquilo tocou no meu coração. Eu acredito que é por Deus, né? E às vezes nós criamos o hábito de bater palmas, que eu acho que não é pecado, não é? Mas também nós deveríamos dizer glória a Deus. Quando a palavra quebra no seu coração, nós deveríamos dizer o quê? Glória a Deus. Aleluia. Amém. É assim mesmo, não é? Você levantar a sua mão e dar glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não precisa ficar com vergonha quem está perto de você. Você está glorificando a Jesus. Verdade ou não é? E às vezes nós ficamos calados. Eu quero ensinar os irmãos, ensinei esses jovens, falando do culto jovem, né, a respeito disso. E nós precisamos criar uma cultura de glória a Deus, não é? Não é aquele tal da hora, toda hora, né? Você sair correndo no corredor, fazer aviãozinho. Se você quiser fazer, não tem problema nenhum, mas vai ficar deselegante, porque nós não temos esse hábito, né? Mas se você quiser fazer, a gente é livre. Eu não gosto de proibir ninguém a nada, eu gosto de orientar. Se você quer aprender, amém. Mas se não quer também, o que eu posso fazer? E hoje eu quero falar alguma coisa, o poder de dizer amém. Você sabia que dizer amém tem um poder? Está me ouvindo? O poder de dizer amém. Um negócio que parou, só funciona na hora da Tereza. O controle sumiu? Cadê o controle daqui? Oh, meu Deus. Vamos lá? Filipenses capítulo 4, verso de número 20. Ora, o nosso Deus e Pai, seja o quê? Dada glória para todos sempre. Amém. Ok? E a palavra amém, tem algumas palavras ou expressões, irmãos, que simplesmente elas nos impressionam pelo seu significado. E a palavra amém é uma delas. E às vezes, por ser tão pequena, não é? Por ser tão pequena, você termina muitas vezes não dando tanta importância. Porque a gente quer falar sem palavras difíceis, né? A gente quer falar palavras extensas. Então, a palavra amém aparece pela primeira vez no Antigo Testamento. Vamos ver isso? Números capítulo 5, verso de número 22. Números 5 e 22. E essa água amaldiçoante, tem outra versão? Deixa isso também. E essa água amaldiçoante entre nas tuas entranhas para te fazer inchar o ventre e te fazer consumir a coxa. Então a mulher dirá amém. Essa passagem vamos aprender, né, que eles faziam uma água amargosa com a terra lá da novilha vermelha, e a pessoa tomava, e se a pessoa tivesse cometido um pecado, tanto o ventre quanto a coxa descaíam. E no final o sacerdote fazia a pessoa dizer o quê? Amém. Porque isso era importante. Lá em Apocalipse capítulo 22, verso 21, Apocalipse 22, 21, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém. Veja bem, no Antigo Testamento, 30 vezes aparece a palavra amém. No Novo Testamento aparece 150 vezes. É tão simples e fácil de falar o amém, a ponto de qualquer criança, verdade ou não é? Qualquer criança fala amém, né? Pronunciar é fácil. Se o nós cristãos, se nós, Cristo vive,
se nós entender de fato o valor do amém, certamente nós teremos na nossa igreja, na nossa célula, muito mais amém. Eu vi que você não entendeu ainda. Então, se na Cristo vive, nós tiver a revelação do poder do amém, nós teríamos muito mais. Tá. Por que a gente não fala amém? Por quê? Muito. Por quê, irmãos? Porque não é. Porque nós não temos revelação. Vem cá, deixa eu te falar. Nós pregamos aqui que você tem aquilo que você fala. E por que a gente não fala amém? Por que nós estamos tão dispersos na hora do amém? Então nós vamos falar para os irmãos hoje 3 coisas que você precisa dizer amém. Ok? Então se nós tivéssemos a revelação, nós diríamos muito mais amém nos cultos, na célula, não é? Durante a oração, não é? Enquanto ouvimos a palavra. Por que nós não falamos? Porque muitas vezes nossos olhos estão fechados. Mas hoje os seus olhos vão se abrir aqui. Amém? Eu sei que às vezes o irmão gosta de subiar, mas nós vamos dizer amém. Sei que às vezes o irmão gosta de bater palma, mas nós vamos dizer amém. Às vezes o irmão gosta de andar, mas nós vamos dizer amém. Às vezes o irmão gosta de ir lá tomar café na hora do culto, mas nós vamos dizer amém. Amém? Por isso, creio que ao ter olhos abertos por Deus, para o poder espiritual dessa pequena palavra, a partir de hoje, teremos muito mais amém. Por que e quando devemos dizer amém? Por que e quando devemos dizer amém? Em primeiro lugar, devemos dizer amém quando estamos em concordância. O que está sendo dito, falado, aquilo que está sendo ministrado, você deve dizer amém quando? Vem cá, olha para cá. Você já prestou atenção que alguns irmãos dizem amém na hora errada? Já prestou atenção, não? Olha para o irmão que está do seu lado aí e diga, você é feio, amém? Ele, amém. Por que ele diz amém? Hein, Valéria Moraes? Ah, não é Moraes mais. Hã? Mas eu vou um pouco mais profundo, que eu sou um teólogo nesse quesito assim, de ver os irmãos falar amém fora da hora. Ele não está prestando atenção. Ele está aqui, mas os olhos dele estão lá fora no mundo, a mente dele está lá fora no mundo. E por isso ele diz, verdade ou não é? Fala para o irmão que está, presta atenção. Fala para ele, diga amém na hora certa. Porque se você dizer que amém que o irmão é feio, ele vai ficar constrangido com você. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Porque ele acha que ele é bonito. E ele precisa de uma confirmação. E você diz que não é. Vamos lá. A primeira, quando é que nós devemos dizer amém? Quando? Como estamos? Concordando. A igreja é um lugar de quê, irmão? Concordância. Porque nós vivemos em unidade. Nós vivemos em unidade. O significado mais conhecido da palavra amém é de fato ou assim seja. Então, o mais simples do amém é de fato ou assim seja. Ok? Então, em ambos os casos, a palavra amém exprime o quê? Concordância com aquilo que está sendo falado. E esse é o primeiro significado que nos interessa. O primeiro significado que nos interessa aqui é que nós concordamos
com a palavra que está sendo falada. Presta atenção, eu quero porque eu estou começando assim, devagarzinho para você entender, e vou terminar devagarzinho para você continuar entendendo. Por quê? Porque tem um significado muito importante no amém. Você pode ver que todas as palavras, Paulo escrevendo no Novo Testamento, finalizava como? Amém. Porque a igreja estava o quê? Concordando com aquilo que estava sendo falado. Quando você não concorda, você não recebe. Está me ouvindo? Quando você não concorda, você não está recebendo. Você está fechado para isso. E eu quero explicar para os irmãos a respeito disso, que eu acho que é muito interessante essa palavra. Então, o amém nos fala de concordância. Diga concordância. Então, quando nós concordamos com algo, o que nós devemos dizer? O que nós devemos dizer? Amém. Tá? Eu sei que às vezes, quando eu cheguei na vinha, eles falavam amém demais, porque quando eu estava na Assembleia de Deus, os irmãos que congregou na Assembleia, quando nós falávamos amém, o que dizia? Está na hora de parar. Era assim ou não é? O irmão começava a oração na hora da comida, eu orava 2 minutos, 3 minutos, começava a falar amém, irmão, amém. É aquele parar. Mas o nosso amém aqui não é para concordar. E eu ficava assim, por que eles falam tanto amém? Porque na minha cabeça amém era para fazer o quê? Parar. Mas agora o amém é o quê? Para concordar. Fala para a pessoa que está, amém por você estar sentado ao meu lado. Eu concordo com você aqui. Verdade ou não é? As pessoas gostam de sentar perto de quem gosta, sim ou não? Verdade ou não é? Vamos lá. Isso é tão importante, irmão, no Novo Testamento, que o apóstolo Paulo exorta os irmãos a orar de maneira inteligível, para os demais irmãos possam dizer amém. Veja bem, Coríntios 14, 16. 1 Coríntios 14, 16. 1 Coríntios 14, 16. De outra maneira, se tu bendizeres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indulto? O amém sobre a tua oração de graça, visto que não sabe o que diz. O que Paulo está dizendo? Eu marquei na outra versão, mas vamos continuar nessa aí mesmo. O que Paulo está dizendo? Irmãos, se eu começar a orar em língua, você pode dizer amém? Por quê? O que Paulo está dizendo? Irmão, vocês não precisam ficar pregando em língua e orando em língua, porque o indulto, aquele novo crente, ou a pessoa que está visitando o culto, ele não vai dizer amém. Por que ele não vai dizer amém? Nem você. Por quê? Porque você não está sabendo o que está falando. E você só pode dizer amém quando você sabe o que está falando. Está me ouvindo? Quantos quer ser curado aqui hoje? Eu sei que os irmãos gostam de dizer amém quando concorda com o coração dele, não é verdade? Quantos quer ficar rico aqui hoje? Ó, muda o amém. Quantos bonitos nós temos aqui hoje? Aí já mudou também. Então, na verdade, o que estava acontecendo lá na igreja de Corinto? Alguns irmãos ficavam orando em língua o tempo todo, publicamente. Então, Paulo faz o quê? Orienta a igreja e diz que é bom falar em língua. Paulo proibiu falar em língua? Proibiu? Não. Mas o irmão que está do seu lado dizia amém? Agora vem cá. Qual que é mais poderoso, orar em língua ou dizer amém? Um por vez. Qual que é mais poderoso, orar em língua ou dizer amém no culto? Orar em língua é poderoso? Sim ou não? Dizer amém é poderoso? Mas cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. De repente você fala amém aqui e fala, mas eu queria falar língua, porque língua vai ser mais poderoso, acende o irmão do lado. Mas quando você diz amém, você está concordando comigo, com o Espírito Santo, com Deus e com a igreja. Meu Pai. Veja bem.
Então Paulo está dizendo, se a pessoa que está ao seu lado, né, não entende que você ora, ela não pode dizer amém. Então qual que é a exortação do apóstolo, de Paulo, falando à igreja? Não é? Que as nossas orações, quando feitas publicamente, devem ser acompanhadas com o amém. Eu quero ensinar os irmãos, sei que às vezes os irmãos têm medo de ensinar os líderes, falar na célula. Mas quando alguém está orando na célula, o que você tem que falar? Porque às vezes na célula você começa a orar, eu começo a orar, outro começa a orar, todo começa a orar, fica aquela emboleira. E é uma oração individual. Cada um ora egoístamente. Um quer carro, outro quer bicicleta, outro quer moto, outro quer chiclete, outro quer cano de PVC. Né? Outro quer consertar o casamento, outro quer que o marido vá embora, outro quer que a mulher volta. E vira uma bagunça. Você está me ouvindo? Aí Deus olha e fala, meu pai. Deus fala, meu pai. Deus olha do céu, o que eles querem? Será? Porque cada um está pedindo uma coisa. Porque vira ali naquele momento de oração, vamos dizer assim, uma confusão. Por que vira isso? Porque cada um está orando segundo o seu querer. E aí o líder sábio, cheio do Espírito, ele vai orar, irmão, conforme a necessidade da célula. E o que a célula diz? Amém. Amém. Assim mesmo, Jesus. Glória a Deus. Eu concordo com essa oração. Porque quando eu oro aos irmãos, os irmãos dizem amém, os irmãos estão concordando com a oração. A oração de um se torna a oração de todos. Isso tem poder espiritual. Aí você fala, pastor, então eu não vou mais na célula, que eu vou na célula para orar. Está interessante para vocês, sim ou não? Quando é que você deve dizer amém? Hein, Emily? Quando o senhor está orando, eu falo amém, eu não falo coisa. Já aprendeu, né? Aí ele foi curado na cela quarta-feira, né? Essa menina que eu coloquei o testemunho lá. Ela chegou se arrastando lá. Daí sentou, vamos orar. Ela levantou, eu falei, levanta e anda em nome de Jesus. E ela levantou e andou. Amém, Andréia? Eu não ia falar, mas eu vou falar agora. Amém? Tem gente que não vai na célula porque ele está com dor. Está com dor de cabeça, está com dor de dente, está com dor na perna, está com dor. Aí na hora que acaba a célula, uma dor vai embora. É verdade ou não é? Aí você fica condenado. Pô, podia ter ido na célula. A mensagem da semana passada foi, ainda bem que... Falei a minha célula. Agora eu estava lá. Deus quer realizar milagre? Quer ou não quer? Sim ou não? Mas ela poderia ser curada se eu tivesse orado? Poderia? Se eu não tivesse orado? Não. Por que ela foi curada? Porque teve alguém que teve coragem de concordar com Deus dizendo amém, eu vou orar, ela vai ser curada. Está me ouvindo? Eu coloquei a mão sobre a cabeça dela. Falei, Senhor Jesus, repreende essa dor. Eu dou um comando agora, em nome de Jesus. Dor, saia. E eu falei, vamos orar, irmão. Eu orei sozinho. Foi ou não foi? Os irmãos estavam de pé, daí oramos e tal. Ela levantou, comeu toda a comida que tinha, foi embora. No outro dia eu perguntei, cadê? E os irmãos diziam? Amém. Amém. Veja bem, por que é importante essa concordância? Por que é importante? Então, a exortação de Paulo é que os irmãos, acompanhado com amém, e ele estava preocupado que os irmãos não falassem amém na oração do outro. Por quê? Amém fala de concordância.
E por que é importante nós dizermos amém? Não é? Por quê? Porque amém tem um poder espiritual. Eu não sei se eu estou segurando o microfone certo. Estou, pastor Natan? Como é que é? É assim que tem que segurar? Agora estão dando aula agora, até para dar, até de microfone aqui. Né? Não pode segurar assim. O João segura assim. Tem outros que segura assim. Aí os irmãos lá do som ficam perreados, né? Porque o som não sai bom, daí não sei o quê. Olha para cá. Por que é importante isso? Porque amém tem um poder espiritual. E é liberado quando duas pessoas oram em unidade de espírito. Eu fico imaginando, né, algumas coisas que acontecem no mundo espiritual. Lá em Mateus capítulo 18, 19, projeta para nós. Mateus capítulo 18, 19. Em verdade também lhe digo que se dois de vocês... Leia mais baixo, por favor. Em verdade... Veja bem, vamos lá. Quando Jesus ia falar com alguém, o que ele dizia? Em verdade, vos... Você sabe quem dizer a palavra em verdade? Amém. Jesus começava com amém. Por que as pessoas, por que a igreja não recebe mais do Senhor? Porque a igreja não ora em concordância. Olha o que Jesus diz. Ainda que a igreja está orando, o que precisa dizer? Amém. Porque quando você diz amém, você abre o seu espírito para a palavra penetrar em você. Ninguém recebe nada de boca fechada, irmão. Nós falamos aqui, irmãos, você tem aquilo que você fala. Mas você tem no culto, você não fala. Meu pai. Então, o João Calvino diz que a finalidade de dizer amém após a oração é indicar publicamente que a oração feita por um era de fato feita por todos eles. Portanto, ela indica a confirmação não só daquilo que afirmamos na oração, mas também do que pedimos nela. Então, quando eu oro, eu digo amém. Quando nós oramos e digamos amém, a nossa oração passa a ser, ou a minha oração também passa a ser a sua oração. Deus sabe o que você precisa? Sim ou não? Então, quando eu oro aqui, ou o pastor João, ou o pastor Natan, ou a pastora Rose, ou qualquer irmão que estiver aqui, a Tereza, ou qualquer líder que estiver aqui, ele orar por você, o que você tem que dizer? Amém. 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 Sempre dizendo o quê? Amém. Porque Deus sabe que você precisa. Eu estou orando, Senhor, eu quero cura nesta manhã. O que você diz? Amém. O que você está dizendo o quê? Eu recebo. Porque se a igreja concordar com a oração, irmão, a cura vai acontecer. Porque o que precisa acontecer na igreja é o quê, irmão? Concordar. Está me ouvindo? Não precisa que você seja que ore mais alto, que fale mais alto, que pule mais alto. Não. Você só precisa dizer o quê? Amém. Veja bem, então quando eu falo amém na oração de um irmão, eu estou dizendo que não apenas que aquela oração é minha também, mas que eu sou participante da mesma oração, pois estou em unidade espiritual com ele. Então conta-se uma história que foram orar para uma irmã que estava doente. Daí os irmãos chegaram lá
estenderam a mão e começaram: Senhor, essa é tua filha. Ela dizia: amém. Nós queremos que o Senhor cura ela. Ela dizia: amém. Não é justo, Senhor, ela está doente. Ela trabalha na obra. Ela dizia: amém. Aí quando chegou no final, daí os irmãos disseram assim: mas se o Senhor não quiser curar e levar ela, ela é sua. Ela ficou caladinha. Porque ela não concordou com isso. Está me ouvindo? Por que ela não concordou? Porque ela tinha a revelação do poder do amém. Está me ouvindo? Talvez você fale assim: pastor, mas eu queria algo para mim correr hoje, igual domingo, cheio. Escute. Para Deus fazer, irmão, não precisa. Verdade, não é? Você lembra quando Deus aparece a Elias? Está me ouvindo? Deus aparece para Elias como? Um vento e chacoalhava tudo e árvore e tal. Deus estava? Aí deu um terremoto, Deus estava? Não. Aí apareceu um vento bem suavezinho. Aí Elias põe a capa, sai para fora. E qual foi a pergunta de Deus? Qual foi a pergunta de Deus para Elias? Você lembra? O que você está fazendo aqui, Elias? Tá bom, deixa para lá. Veja bem, então essa irmã sabia do poder, que é o amém. Assim muitos cristãos deixam de ser abençoados, porque quando se reúnem, eles não praticam a oração, eles não dizem amém, eles ficam excluídos daquilo que está sendo pedido ao Senhor, né? E aí outros estão tão ligados que dizem amém na hora errada. Agora eu estou ensinando os irmãos, isso que eu falei que eu ia ensinar. Agora nós estamos orando aqui, na segunda-feira de manhã. O pastor levantou uma oração agora na sexta-feira à noite. É sexta? Sexta à noite. Não é? Aí é uma oração diferente, aí todo mundo está orando. Mas quando tem um orador que ora na célula, né, e cada líder deve fazer isso. A célula, a igreja deve fazer o quê, irmão? Concordar com a oração que está sendo feita. Isso vai ser legal, porque algum líder vai aprender a orar. Porque os irmãos agora vão ficar quietos na célula, só dizendo. E o líder vai orar, irmão. Vai para cima na oração. Nós vamos nos multiplicar. O que a célula vai dizer? Amém. Nós vamos levar gente para o encontro. O que a célula vai dizer? Amém. A nossa célula vai ser, vai romper, vai avançar, vai crescer, vai ter cura aqui hoje. E o líder orando, caminhando no meio da célula, colocando a mão nos irmãos. O que vai acontecer, irmão? Amém. Vão ser curados. Porque os irmãos estão, irmão, entendendo e aprendendo a respeito disso. Veja bem. Em determinada igreja, tá bom? Alguém orava mais ou menos assim: graças te dou pela vida. Dá-nos força para vencer o mal. Tu sabes, Senhor, que o diabo quer nos destruir e vermos caído na lama, envolvido pelo pecado. Nesse momento, alguém eloquentemente diz: amém. Era hora dele dizer amém? Não. Se o diabo queria ver alguém na lama, cheio de pecado, ele tinha que dizer amém? Não tinha. Mas por que ele disse amém? Ele não estava nem aí para a oração. Ele não estava nem aí para a palavra, Tiago. Estava nem aí. Porque estava disperso, a sua mente estava lá fora. Estava aqui, e eu acredito que tem irmãs que às vezes está aqui e fala: poxa vida, o que eu vou fazer no almoço? E tem irmão que está aqui, não sei se eu comprei o carvão para o churrasco. Fala para o irmão que está, presta atenção, irmão. O amém tem um poder espiritual. Aleluia. Fala para o irmão que está dizendo: você é uma bênção. Fala pelo amém, você também, amém, amém. Tem que falar amém. Amém tem um significado poderoso na vida da igreja.
Está me ouvindo? Amém. Nós vamos ser muito prósperos. Essa igreja é próspera, essa igreja é abençoada. Deus vai abrir porta essa semana para quem precisa de uma porta aberta. Deus vai começar a curar pessoas. Uau! Eu fico empolgado com isso, irmão. Eu me empolgo, sabe por quê? Porque são coisas simples, Altair. São coisas simples. Verdade ou não é? São coisas simples, mas Deus trabalha como, irmão? Coisa simples. Você quer chegar diante de Deus e dizer, ó, eterno. Eu já chego e falo, Pai, amém. Eu concordo com tudo que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu já falo amém. Porque eu concordo. Agora, quando é coisa do diabo, eu falo assim, ó, se é o diabo, nada de amém para ele. É fogo, é o sangue, é pedrada na cabeça dele, é xingar ele de maldito, de amaldiçoado. Não é? Segundo os irmãos, viu escrevendo nos meus status lá algumas frases. Não é nada com vocês não, tá bom? Os infamadores infamam, quer infamar a terra. Não é? Eu não digo amém para esse tipo de gente. Eu só digo amém para aqueles que me amam, aqueles que estão comigo, aqueles que ofertam, aqueles que dizimam, aqueles que vêm no culto, aqueles que vêm na célula, aqueles que falam bem de mim, aqueles que querem estar comigo, aqueles que querem estar com a igreja. Só digo amém, mas para gente que fica infamando, irmão, não diga amém não. Eu digo vai para lá. Como cristão precisamos falar mais amém. Como cristão precisamos falar mais amém. Mas vamos falar com entendimento, irmão. Não é só falar amém. Amém. Amém, amém, amém. Ah, irmão. Está me ouvindo? É amém com entendimento. O que é o entendimento? Eu estou concordando. Eu recebo essa palavra no meu coração. Sabe? Amém. É quando você fala e você sente o calor do Espírito. Irmão, acredita em mim. Acredita em mim. Eu sei que você deve estar caçando uma frase importante para se arrepiar, né? Tem uma música que fala, eu não quero só me emocionar, não cantaram mais, né? Não quero só me emocionar. Também não quer se arrepiar, mas quando você fala amém, cheio de fé, irmão, o seu espírito aquece. Estou te falando. Acredita em mim, pastor João. Acredita em mim, Jean. É que a gente está caçando o quê, irmão? Palavras difíceis para... Oh, imensurável, inesgotável, poderoso que está sentado ao trono. E eu bem sei que o maior está ao seu lado, que é Cristo. Oh, como eu posso. Apenas que o meu horário para estar com o Senhor é muito pequeno, chega a ser Igor. Não é Igor. Não, isso é besteira. Ninguém impressiona Deus com palavra bonita. O que se impressiona Deus é dizendo amém, porque a fé que impressiona o Pai. Quantos quer dizer amém essa manhã? Aleluia! 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 Oh, Pai, eu fico empolgado com isso. Sabia disso? E eu não estou tentando empolgar você, porque eu aprendi isso aqui. Eu falei, Senhor, o Espírito Santo falou comigo semana na minha oração, no meu tempo de oração, não é? Então a oração de uma pessoa passa a ser a oração de todos. E todos se tornam participantes das respostas. Meu Pai amado. Por isso, quando você estiver orando com alguém, fale mais. Amém. Por quê, irmão? Há poder no amém. Em segundo lugar, são três lugares, tá bom? Primeiro nós dizemos amém quando? Na oração. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Leandro? Nós dizemos amém na oração. Quando alguém, um líder estiver orando, ou o pastor João estiver orando aqui, ou qualquer pastor estiver, qualquer irmão que estiver orando aqui, nós vamos dizer o quê, irmão? Amém. Sabe, eu concordo. Você anda de um lado para o outro na tua cadeira, eu concordo. Amém. 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 Mas você fala assim, mas eu só dizer amém, parece que vai ficar tão vago. Começa a dizer para você ver. Começa a dizer para você ver. Aleluia. Amém.
Aleluia, amém. É isso que você vai dizer. Pastor, mas não vai ficar assim um negócio? Não vai. Não vai. Feche teus olhos. Vamos ensaiar? Eu vou orar. Pai, nesta manhã, o teu Espírito tomará conta dessa igreja. Concordamos, Senhor, em que a palavra será liberada de uma forma especial. Concordamos, Pai, que haverá batismo, curas, libertação. Você viu como é que é diferente? Mas você ainda não está bom ainda, você vai ser treinado. Entre o amém, você fala, glória, amém, assim seja, eu concordo. Porque você não precisa esperar nem a minha frase. Está entendendo? Quantos entendem o que eu estou falando? Pronto, vamos lá. Nós vamos treinar os irmãos. Em segundo lugar, quando é que devemos dizer amém? Quando recebemos a palavra, está sendo ministrada. Mas o nosso amém não deve ser dado apenas quando participamos da oração de alguém. O amém tem o poder de ativar a palavra que estamos recebendo. Quando alguém está ministrando a palavra, seja no culto, seja na célula, não é? Ou particularmente falando com alguém, acolhendo a palavra no seu espírito, então o que você tem que dizer? Amém. Amém. Então dizer amém nos posiciona em espírito com a palavra. Então quando você diz amém, você está dizendo, eu concordo com essa palavra que está sendo liberada. Eu concordo com essa oração. Eu concordo com esse mover que Deus está fazendo. Veja bem, então dizer amém posiciona o meu espírito com a palavra que está sendo ouvida. E traz o quê? Uma realidade espiritual daquela palavra para dentro da minha vida. Isso é algo muito poderoso. Veja bem, lá em Deuteronômio capítulo 27, quando Deus vai proferir as maldições, Deus falou para Moisés, fala para o povo no final de cada frase dizer, era para as maldições. Por quê? Porque era se o povo estava entendendo o que Deus estava falando. Porque depois, irmão, não teria, mas eu não entendi direito. Porque quando você diz amém, você está falando o quê? Eu estou concordando e estou entendendo o que está sendo falado. Compreende o que eu estou te falando? Veja bem, vamos lá, vamos avançar. Isso significa que o povo deveria ouvir com atenção. Como é que o povo deveria ouvir? Como é que você está me ouvindo? Você tem que dizer amém quando eu falo uma palavra aqui ou fora do contexto? Não. Mas você só vai falar amém se você estiver ouvindo. Quem tem ouvidos para ouvir. Está me ouvindo? Veja bem. Isso significa que o povo deveria ouvir com atenção. Então, e à medida que fosse entendendo, deveria confirmar com o sonoro amém. Então, segundo o dicionário, a palavra amém significa anuência firme, concordância perfeita, com o artigo de fé. Assim sendo, se eu estou recebendo o que está sendo falado, a minha resposta deve ser um sonoro amém. Não pode ser em silêncio, tem que ser audível. Está me ouvindo? Amém. Porque você só tem aquilo que você fala. Por que muitos irmãos não recebem? Porque não? Falar o quê? Falar o quê? Amém. Compreende o que eu estou te falando? Amém. Vamos. Por que muita gente não recebe mais de Deus? Porque não diz amém. Ela ouve a palavra, mas fica calada.
Fala para o irmão que está atrás, você não está morto. De novo, você não está morto. Fala, abençoado. Fala o quê? Amém! Uou! Você fala tanta coisa. Ah, eu não vou falar amém para homem.